Olá, pessoal! É um prazer imenso ter a companhia de todo mundo para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante: o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa ideia aqui é dupla e bem instigante. Nós vamos tentar entender o crescimento impressionante dessa instituição olhando por duas lentes totalmente diferentes. De um lado, a visão teológica, daquele grupo que tem certeza absoluta de que é um movimento levantado por Deus. Do outro lado, a visão sociológica, olhando para um grupo que foi moldado ali, do calor das transformações sociais do século XIX. Isso, claro, nos leva direto à grande pergunta da nossa investigação de hoje. A Igreja Adventista seria uma profecia divina irrompendo na história? Ou só mais um movimento social típico da modernidade? Olha, existe uma tensão muito clara aqui. Porque da porta para dentro, a Igreja tem uma identidade fortíssima de ser um movimento ordenado pelos céus, portador de uma mensagem final para o mundo. Mas, da porta para fora, quando a gente analisa a estrutura, os métodos e a história toda, a gente vê um produto super organizado e que se encaixa perfeitamente na sociedade lá do século XIX. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos. 1. O grande desapontamento. 2. A lente profética. 3. O contexto social. 4. Construindo uma identidade. E 5. A expansão no Brasil. Vamos nessa? Começando pelo ponto 1. O grande desapontamento e a crise de 1844. Para entender o adventismo de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho para uma anomalia histórica nos Estados Unidos ali na década de 1840. Foi uma época totalmente dominada pelo millerismo, que era um movimento gigantesco liderado por William Miller. E o detalhe interessante é que a lógica deles era super racional, baseada em gráficos muito complexos. Usando a profecia dos 2.300 dias de Daniel, eles partiram do decreto de Artaxerxes, lá em 457 a.C., e calcularam, na matemática mesmo, que a Terra seria purificada pelo fogo no outono de 1844. O auge desse fervor todo rolou em 1843, culminando na famosa data de 22 de outubro de 1844. Só que a meia-noite chegou, passou, nada aconteceu, e a esperança daquela multidão simplesmente desmoronou no que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Pensem no peso emocional disso. Foi devastador. Cerca de 100.000 seguidores ficaram completamente desiludidos. A queda, tanto social quanto psicológica, foi um baque imenso, e a grande maioria simplesmente abandonou o barco, sentindo que tinha sido enganada. Mas, e aqui está o pulo do gato, um pequeno grupo, um remanescente, bateu o pé e se recusou a desistir. Em vez de largar a fé, o que eles fizeram? Eles voltaram correndo para as Escrituras para tentar entender onde a conta não fechou. E foi exatamente essa busca incansável que forçou uma mudança teológica radical, uma mudança que seria a semente da identidade adventista. O que nos leva ao ponto 2, a lente profética e a resposta teológica. Vamos entender como esse pequeno grupo que sobreviveu conseguiu dar sentido a todo aquele trauma. E é aqui que entra uma figura central nessa história toda. Observem essa citação, porque ela resume perfeitamente a virada de chave. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Quem cravou isso foi Ellen G. White. As visões dela funcionaram como uma verdadeira bússola teológica para o pessoal. Através dela, o grupo chegou à conclusão de que a data de 1844 estava certinha. O erro deles não foi o quando, mas o quê. O evento não era a purificação da terra, mas sim a entrada de Cristo no lugar santíssimo de um santuário celestial para fazer um juízo investigativo. Faz sentido? Com essa nova explicação em mãos, a teologia deles se apoiou basicamente em 3 pilares para sustentar essa reivindicação profética. Primeiro, o tempo profético, que eles validavam apontando para sinais cósmicos anteriores, como o terremoto de Lisboa e aquela chuva de meteoros de 1833. Segundo, o dom profético, que se manifestava nas visões e orientações da Ellen White, o que ajudava absurdamente a manter a coesão de todo mundo. E terceiro, a mensagem profética, a convicção absoluta de que eles tinham o dever de restaurar verdades bíblicas que tinham sido esquecidas ao longo dos séculos. Foi essa lógica interna, toda bem amarrada, que justificou a existência deles, não como só mais uma igreja qualquer, mas com a igreja remanescente exclusiva, com uma mensagem urgente de advertência para o mundo inteiro. Agora, o que é realmente incrível de se notar nesta comparação aqui é a justaposição dessas duas realidades. De um lado, nós temos a visão teológica interna, aquele povo remanescente que acredita estar vivendo no tempo do fim.
E do outro, nós temos a explicação acadêmica externa. Um grupo emergindo bem ali no caldeirão do segundo grande despertamento e no meio daquelas ansiedades americanas do pós-guerra. Vamos virar a página e ver como isso se constrói na lente sociológica. Entrando no nosso ponto 3, o contexto social da América no século XIX. Aquele século XIX nos Estados Unidos foi um período de transformações absurdas. Pensem bem, as consequências da Guerra de 1812 deixaram no ar uma mistura muito louca de ansiedade com nacionalismo. Foi bem na época do segundo grande despertamento, aquele boom gigantesco de reavivamento religioso que se espalhou pelo país inteiro. Tinha um otimismo quase utópico no ar, um milenarismo latente, aquela ideia fixa de que a sociedade poderia e precisava ser purificada. Fora as cruzadas por reformas sociais e de saúde que estavam super em alta, impulsionadas por lugares como o Oberlin College. É sensacional perceber como todas essas pecinhas históricas se alinharam para criar o terreno mais fértil possível para que novas ideologias pudessem brotar. Mas tem um detalhe aqui que as fontes destacam e que é absolutamente crucial. Ao contrário de vários movimentos daquela época que eram por emoção e êxtase em cultos acalorados, o adventismo apelava direto para o intelecto. Era uma religião de domínio racional. Eles lidavam com gráficos proféticos enormes, debatiam dogmas de forma super rigorosa e buscavam uma compreensão intelectual profunda da Bíblia. Para eles, conhecer a verdade não era um arrepio na espinha. Era literalmente dominar os textos e as lógicas estabelecidas. Passando para o ponto 4. Construindo uma identidade, com foco nos marcos sociais. Olha como isso é inteligente do ponto de vista social. Para se proteger da modernidade secular lá fora, o movimento criou regras super estritas. Passo 1. Eles adotaram o sábado como dia de guarda, influenciados pelos batistas do sétimo dia. Na prática, isso criou uma separação de tempo radical em relação ao resto da sociedade. Passo 2. A reforma de saúde. O pessoal adotou um controle ascético fortíssimo do corpo, mudando a dieta, com muitos virando vegetarianos e cortando totalmente coisas como álcool e fumo. E o passo 3, as instituições paroquiais. Eles criaram um sistema educacional exclusivo para garantir que as crianças não fossem moldadas pelo mundo secular, mas sim preparadas com a mentalidade bem específica do movimento. Se a gente somar todos esses passos, a gente chega na definição sociológica do termo favorito deles, o remanescente. Para esse grupo, a identidade era construída sempre em clara oposição ao mundo lá fora. Sabe aquelas dicotomias? Sábado versus domingo, lei divina versus secularismo. Tudo isso forjou uma comunidade super unida. E o detalhe mais fascinante: pertencer a esse grupo não era passivo. Ser membro significava obrigatoriamente ser um agente missionário ativo, espalhando essas regras de vida para todos. E isso nos traz a nossa seção 5, a expansão no Brasil, onde a gente acompanha a transformação de uma pequena seita para uma enorme burocracia global. A expansão estratégica deles aqui para o Brasil decolou lá na década de 1890, e a velocidade desse negócio é de cair o queixo. Curiosamente, os imigrantes alemães serviram como uma ponte cultural simplesmente perfeita. Como eles já tinham aquela cultura pietista e um hábito muito forte de leitura, a aceitação do material impresso adventista foi imediata. E quem é que entregava isso? Os chamados colportores, tipo o missionário Albert Stauffer. Eles eram missionários leigos focados em vender literatura religiosa de porta em porta. Essa estratégia racional, junto com a decisão inteligente de levar a casa publicadora e as escolas para os grandes centros urbanos, ali nos arredores de São Paulo, pavimentou o caminho para uma explosão de crescimento no nosso país. E essa evolução tática é ilustrada brilhantemente nessa foto histórica aqui. Esse é o Colégio Internacional em Curitiba, tirada lá em 1896. Dá para ver claramente como a educação e a criação de instituições maciças foram as ferramentas principais do grupo. A igreja usou e abusou de escolas e editoras para tirar o foco daquelas coloniazinhas rurais e pular direto para o dinamismo das cidades brasileiras. Foi assim que eles começaram a preparar formadores de opinião e líderes locais, adaptando a mensagem para a realidade daqui. Para colocar isso tudo em perspectiva, quando a Igreja Adventista foi organizada formalmente, lá em 1863, ela tinha exatos 3.500 membros no total. É isso mesmo, apenas 3.500. Agora, olha para a realidade burocrática deles hoje. Nós estamos falando de dezenas de milhões de membros espalhados pelo globo, com uma rede gigantesca de hospitais, escolas, universidades. É a evolução surpreendente de uma pequena seita apocalíptica do interior rural americano para uma das estruturas institucionais mais complexas de todo o mundo moderno.
E todo esse papo deixa a gente com um pensamento bem provocativo para encerrar a análise de hoje. Como é que os movimentos religiosos modernos conseguem equilibrar essa tensão gigante? De um lado, manter aquelas raízes proféticas que eram puristas, radicais e urgentes lá no século XIX. Do outro, a necessidade prática de operar estruturas burocráticas enormes e super complexas no mundo capitalista de hoje. É uma dinâmica fantástica de identidade, de crença e de adaptação social. Vale muito a pena refletir sobre isso. Agradeço demais a companhia e a atenção de todos durante essa nossa explicação. Até a próxima!